A gente tá vendo nos materiais mais recentes de Star Wars, como The Mandalorian, The Bad Batch, que o tema clonagem, experimentações e clonagens, vamos deixar assim, tá se tornando muito mais relevante, e não só isso, talvez seja um dos temas principais da virada ali de República para Império, saca? Justamente porque clonagem era uma das prioridades do Palpatine. Justamente porque ele queria um jeito de clonar ali o seu corpo, um corpo que aguentasse o seu poder, e aí ele ia transferindo para novos corpos para sempre, transferindo a sua alma, seu poder, e viveria para sempre, venceria a morte. Porém, vimos na segunda temporada de The Bad Batch que desde o comecinho do Império, da virada de República para Império, clonagem já virou uma prioridade. Não só para o Palpatine, porque vai entrar um outro personagem aqui na nossa história que é muito importante nesse sentido. Então vamos falar sobre experiências e clonagens hoje. Deixa eu passar um recado rapidinho. Se você quiser apoiar o canal, pensa em se tornar membro, tá? Se você tiver uma graninha sobrando aí, tem 5 sobrando, quer mandar aqui pro Norton para ajudar o Norton a continuar produzindo conteúdo, porque eu preciso fazer manutenção das coisas, comprar materiais como livro, quadrinho, iluminação, tudo mais. Então se você quiser apoiar o canal financeiramente, pensa aí em se tornar membro. E se você não tem 5, Norton, esse mês eu não tenho 5 pra mandar aí pra você, não tenho como virar membro, deixa o like, tá? Já ajuda bastante, fortalece muito o meu trampo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, mas dá uma olhada no membros lá, fechou? Eu quero começar falando justamente do Palpatine, vamos falar do Imperador. O Imperador, como a gente já comentou aqui, queria a imortalidade. Tanto que no livro Shadow of the Sith, que nós já comentamos aqui no canal algumas vezes, esse livro se passa grande parte da perspectiva dos pais da Rey, e o pai da Rey, na verdade, é um clone do Palpatine. Então por isso que ele é considerado como filho. É uma parada meio Boba Fett e Jango Fett, só que sem a ligação amorosa entre pai e filhos ali. O Palpatine não gostava do filho dele, mas deixou vivo só por deixar lá mesmo. Mas o pai da Rey, ele fala muito sobre como uma das prioridades pro Palpatine foi levar equipamentos de clonagem lá pra Exegol, para justamente os cultistas ficarem mexendo nisso, misturando a ciência de clonagem com a alquimia Sith. Porque o Palpatine, como a gente já falou aqui, precisava de um corpo perfeito, um corpo saudável, mas que também aguentasse seus poderes e tivesse uma alta contagem de midichlorians. É daí que nasce, por exemplo, o pai da Rey e o Snoke. Então o pai da Rey é um corpo saudável, porém sem poderes, e o Snoke é um corpo com poderes, porém não saudável. O Palpatine nunca conseguiu chegar nesse conjunto perfeito que ele queria. Mas o que a gente tá vendo com The Bad Batch somado com aquilo que nós vimos na Ascensão Skywalker é só a ponta do iceberg, porque com a virada de República para Império, o Palpatine escancara, obviamente debaixo dos panos, mas escancara tipo assim, abre as porteiras para 25 anos, que é o tempo que durou o Império, de experimentações, raptos de seres, clonagem, isso nunca parou. A diferença é que com os Kaminoanos era mais público, né, porque eles eram da República, eles faziam parte, faziam soldados da República, mas quando o Império é criado, Palpatine esconde tudo, mas vira uma coisa desenfreada mesmo. Tanto no final da primeira temporada de The Bad Batch, quanto agora no meio da segunda, a gente viu que o Palpatine, ele destruiu, na verdade ele mandou destruir Kamino, as cidades principais de Kamino, inclusive Tipoca City, que é o lar dos clones, mas ele movimentou todos os equipamentos e os cientistas, como a Nala Se, por exemplo, para a base Tantis, que fica no planeta Wayland. Justamente porque ele queria acabar com os projetos de clonagem, assim, ninguém nunca mais vai clonar nada, só eu. Os cientistas são meus, o equipamento é meu, equipamento kaminoano, experiências kaminoanas, é tudo meu. Ele começa a montar vários grupos escondidos de cientistas, quer eles queiram ou não, e eles ficavam lá trabalhando com experiências genéticas. Mas não para por aí, não é só o Palpatine querendo se clonar, porque se tem uma coisa que o Palpatine ama mais do que clonagem e Sith, né, e lado sombrio, é criar mega armas, ou criar armas. O tema clonagem, durante o período imperial, ele se expande. Vai além de vamos clonar um corpo para o Palpatine. Vai para um lugar mais. E se a gente saísse clonando um monte de ser, fazendo experiência genética com um monte de criatura, para ver se a gente cria alguma nova arma aí, alguma coisa que dê pra criar em escala, se for barato? Vamos experimentar, o Palpatine deixa tudo, então vamos pegar um Wookiee, arrancar a cabeça dele e botar uma arma em cima? Por que não? O Palpatine deixa, o Palpatine ainda inclusive apoia. E aí que entra um velho conhecido nosso, porque se o Palpatine estava preocupado em se clonar, o Tarkin, Grand Moff Tarkin, ou Governador Tarkin, como você quiser chamar, entra com, peraí, eu quero criar armas.
e eu vou sair experimentando tudo. Com isso ele cria toda uma divisão secreta que justamente era para fazer experimentações genéticas com as pessoas. Não era só para isso, mas grande parte do projeto dele era para isso. E aí ele pensa com toda a sua criatividade. Que nome que eu vou dar para esse projeto? Iniciativa Tarkin. Sim. Ele bota o nome dele. A Iniciativa Tarkin era um grupo secreto dentro do Departamento Militar de Pesquisas de Armas Avançadas, que servia basicamente para fazer experimentos e criar novas armas. E como eu falei, não ia só para uma parada mais genética de criar criaturas, criar monstros. A galera da Estrela da Morte, por exemplo, os cientistas que a gente vê lá em Rogue One, com o Galen Erso, que estão tentando criar o raio da Estrela da Morte, eles estão na Iniciativa Tarkin. Vamos criar armas. Ponto. Rouba um monte de cristal Kyber aí, energiza eles, vê o que dá. Pega uma criatura, isso tá num quadrinho. Nossa, lembrei disso agora. Tem um quadrinho de terror do Kevin Scott, que é uma minissérie, na verdade, que chama Retorno ao Castelo do Vader. E tem uma história que eles contam na edição 2, que tem um monstro meio não, né? Totalmente baseado em Frankenstein, que o Tarkin criou. Ele pegou, tipo, várias peças de várias espécies e criou um mega monstrão lá, quase imortal, que depois vai pra caçar ele. Então, basicamente, essa era a parada da Iniciativa Tarkin. E a clonagem de novos seres, pra justamente criar armas, pertencia a esse grupo. Nas HQs da Aphra da primeira fase, nas edições 18 e 19, a doutora Aphra e a Hera, sim, a Hera lá de Rebels, encontram a base espacial Colmeia 1. Essa base pertencia à Iniciativa Tarkin, e lá dentro eles tinham congelado vários experimentos. Aquele lugar, a própria Hera fala isso, aquele lugar era mais um depósito, um lugar de arquivos do que a base da Iniciativa Tarkin de fazer experimentos. Isso é uma coisa mais espalhada pela galáxia, mas ali é onde eles deixavam os experimentos que deram certo, porém não foram pra frente por algum outro motivo, seja porque ficou muito caro, porque vamos lembrar que o Império gosta de baratear as coisas. Então, se você vai clonar um monstro gigante, eles pensam, beleza, deu certo, clonamos. Mas dá pra fazer 1 milhão dele? Vai ficar barato? Não? Então congela, se um dia a gente puder usar isso, a gente usa. Entende a lógica? Então os projetos estavam lá por serem muito caros ou até por não atingirem as expectativas dos imperiais. Um dos principais inimigos ali, meio minions, mas ainda são inimigos, são 2 clones Hutts com braços mecânicos. Sem contar que tem mais um monte de doideira lá, como eu falei, tem um Wookiee com uma arma na cabeça, embutida na cabeça, tem várias outras doideiras lá, mas a gente vai falar de clonagem. Tipo assim, o Império conseguiu clonar Hutts. Claro que eu não sei como eles acharam que isso seria viável, porque Hutts são enormes, e deve ser muito caro produzir um Hutt de clonagem. Imagina se produzir um exército disso, mas deu certo e eles congelaram lá. Claro que no final da HQ ela foge e tal, a base explode, mas isso quer dizer que o Império tem bases com experimentações, com clonagens que deram certo, espalhados pela galáxia. Não só aquelas bases dos Kaminoanos que a gente tá comentando aqui no canal em The Bad Batch, nas reviews, tem aquela base de Boraville que a Omega encontra sem querer na primeira temporada. É uma base abandonada Kaminoana com clones ali mortos dentro de tubos. Então, além de bases ativas para clonagem e experimentações, tem bases que armazenam essas criaturas pela galáxia. Outra coisa que eu lembrei é que na primeira fase de HQs do Vader, que a Panini tá trazendo aqui pro Brasil no ônibus, porque ela trouxe naqueles encadernadinhos, mas já faz muitos anos isso, e é muito difícil de encontrar, e agora a Panini trouxe no Mega Ônibus, que eu não tenho ainda, preciso comprar, mas se quiser dar uma olhada, e se tiver na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá, se for comprar, compra pelo meu link, tá? Fortalece muito meu trampo, mas enfim. Essa fase se passa entre o filme 4 e o filme 5, entre Uma Nova Esperança, quase que esse é o nome do filme agora, e o Império Contra-Ataca. Nessa história o Vader tem que enfrentar o Silo. O Silo é um cientista que ele fica ali do lado do Palpatine por algum tempo, porque justamente ele trabalhava com próteses cibernéticas. Essa era a especialidade dele, inclusive ele estava lá, segundo o Palpatine, e ele que fez a armadura, ajudou a fazer a armadura pro Anakin continuar vivo, como Vader. É um cientista que o Palpatine gosta bastante, e no final ali do arco dele, a gente descobre que na verdade o Silo, ele conseguiu se clonar. E não só se clonar, ele consegue baixar a sua memória pro clone. Então se o Silo, por exemplo, eu sou o Silo 3, porque já morreu outros 2 Silos. Isso ativa a cápsula de clonagem, e aí eu fiz um backup da minha memória que entra na cabeça do clone e o clone vira eu, entendeu? Só que ele não sabe o que aconteceu após eu ter feito o backup. É basicamente o backup mesmo. Tem que fazer backup toda hora, senão você volta com memórias de dias antes e você nem sabe o que aconteceu com você, no caso o Silo. Mais uma vez clonagem, e dessa vez dando certo, juntando clonagem com próteses cibernéticas, porque o cara virou um HD.
Então tem um HD no cérebro dele que ele consegue ir mandando informações para o computador que coloca no novo clone. Em The Bad Batch a gente vai ver isso se expandindo muito mais, né? Todo esse processo de começar as clonagens, testes caminoanos, eu acho que a gente só tá na pontinha do iceberg, mas esse vídeo aqui é pra mostrar que clonagem, principalmente, é algo muito mais trabalhado em Star Wars do que as questões dos Clone Troopers, por exemplo. Começa ali, mas depois, principalmente no período imperial, descamba e vira uma coisa absurdamente absurda. Vou fechar assim o vídeo. E é interessante ver que o Palpatine se mantém cercado dessas pessoas que estão ligadas à clonagem, como o Silo, como o Tarkin e até a galera da base Tantis, que é onde tá o foco dele ali. Galera, me clona, eu quero viver pra sempre. E o cara montou um grupinho de cientistas pra isso. Interessante. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mano, se você achou o vídeo pelo menos interessante, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. E eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau.